Se você hoje consegue se comunicar com confiança, já está na frente de 90% da galera da sua idade. E isso não é um exagero, é um fato. Quem se comunica bem, consegue trabalhos melhores, ganha mais, atrai oportunidades, tem as melhores pessoas ao seu lado e consegue se destacar. Hoje em dia, olhando ao nosso redor, principalmente quem tem menos de 25 anos, dá pra ver uma escassez de bons comunicadores. Pessoas que ficam presas ao celular, preferem trocar informações no celular do que pessoalmente. Quando vão pessoalmente, tem vergonha, medo, timidez, não conseguem se comunicar, muito menos ter confiança na hora de falar. E quando tem pouca oferta e muita demanda, você nem precisa ser o melhor. Só ser bom o suficiente e já vira a referência. Ser bom de conversa hoje é tipo ser um cara bonito, forte, de 1,90. Chama atenção na hora. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo exatamente o porquê isso muda tudo. E se você deixar de assistir esse vídeo, você provavelmente vai estar deixando escapar uma oportunidade gigantesca de mudar a sua vida. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha uns 15 anos, era um cara que entrosava com todo mundo, entrosava na igreja, era influente, zoava todo mundo. Mas certo dia eu vi uma garota. Eu olhei pra ela e eu travei. Ela me olhou de volta e eu travava. Não sabia o que falar, muito menos o que fazer. Mas obviamente o destino ali, a galera tudo junto, os nossos amigos se conheciam e por sorte eu acabei conhecendo ela. Mas como um bom tímido, na hora eu não falei muita coisa, eu troquei poucas palavras e a conversa continuou no WhatsApp. Por sorte ela se conectou comigo, achou eu um cara bacana e quis sair comigo. A gente foi dar um rolê e obviamente eu, como um bom tímido no primeiro encontro, não sabia o que fazer. Eu olhava pra ela, tentava puxar assunto, ficava e olhava pra baixo e tentei começar a contar histórias e enfim, foi um desastre. Saindo do encontro, a gente foi pra parte que eu mais aguardei e mais tive ansiedade, o beijo. E foi outro desastre, um dos piores que eu já dei na minha vida e dali ela não quis mais me ver nem pintado de ouro, porque com certeza ela sentiu todo aquele constrangimento que eu estava passando pra ela, nervosismo, desespero. E obviamente eu, como um bom garotinho apaixonado de 15 anos, fiquei querendo sair com ela de novo e conversar, e aquilo marcou a minha adolescência. Mas aí veio a minha virada de chave, a minha virada de jogo. Eu, naquele mesmo ano, já estava num colégio onde ele me obrigava a me desenvolver socialmente. Esse colégio, no primeiro bimestre, era como um colégio normal. A gente estava no primeiro ano com a galera do primeiro ano, mas já tinha algo diferente. Ele colocou nós em equipe. E a partir dali, eu entendi que o jogo era aprender a me conectar com pessoas ou eu ia reprovar de ano. No segundo bimestre, foi pior ainda, porque essas equipes eram compostas por 6 pessoas. E 40% da nota adivinha de trabalhos vindo dessa equipe. Só que nessa equipe não tinha só pessoas do primeiro ano. Tinha 2 pessoas do primeiro ano, 2 pessoas do segundo ano e 2 pessoas do terceiro ano. A ideia era o mais velho ensinar o mais novo. E o mais novo aprender com o mais velho. E se o mais velho não ensinasse o mais novo deveria pedir ajuda para os mais velhos. Ao mesmo tempo, eu também deveria entender que certos conteúdos do terceirão, o mais velho ia ter mais facilidade de aprender porque ele já estava há 2 anos estudando e ele deveria mostrar para mim como fazia. Já os conteúdos do mais novo, eu ia aprender com mais facilidade e o mais velho apenas ia me instruir. Por isso, conteúdos mais difíceis você pede ajuda, conteúdos mais fáceis você recebe o auxílio. Isso me obrigou a me desenvolver muito. Fora isso, eu tinha pelo menos uns 7 trabalhos para apresentar na frente da turma todo bimestre. E às vezes quando não era muito mais, né? E eu era obrigado a falar em público. Além de falar em público, eu também tinha a cada 2 meses uma tal de feira de ciência. E eu tinha que apresentar para outros colégios os nossos projetos. Levar pessoas para conhecer o projeto de outras pessoas também daquele colégio. Tudo isso fez com que eu saísse de um cara que não sabia me comunicar, não sabia falar e comecei a me comunicar muito bem. Me tornei mais influente no grupo de amigos, mais influente na igreja. Em 2019, eu me tornei influente na faculdade também. Comecei a vender paçoca na rua e vendia bem porque eu sabia me comunicar. Na igreja, eu era o cara que todo mundo queria conhecer, super influente. Isso abriu oportunidades, isso me deu vantagem na vida e com certeza isso fez com que eu vivesse momentos muito especiais, porque eu desenvolvi a minha comunicação. Imagina agora um cano, como se fosse um tubo. Esse cano
é a sua habilidade de falar. Na ponta desse cano há uma torneira. Essa torneira é a sua boca, onde você abre e fecha. E a água que sai dela é a sua comunicação. Agora imagina esse cano entupido. A água tá lá, mas ela não sai direito. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo naquela época. Eu sabia como conversar, era bom de papo, mas na frente daquela menina travava. Ansiedade, medo do julgamento, insegurança. Tudo isso acabava entupindo o meu cano, fazendo com que eu não conseguisse expressar aquilo que eu queria na frente dela. E é aí que vem a sacada. Para você destravar a sua comunicação, você precisa entender o que está entupindo esse cano, o que te bloqueia, o que aconteceu lá atrás e faz hoje você ter medo de se expressar. Tudo isso influencia na sua comunicação. Se você não sabe o que te trava, se você não sabe qual é o trauma, quando que foi a primeira vez que você foi se comunicar e travou, teve medo, por que te gerou insegurança, te gerou ansiedade, o que fez com que você pensasse no julgamento das outras pessoas, se você não entende isso, você dificilmente vai desentupir esse cano para que você possa se comunicar bem, para que você possa destravar e falar com vontade, sem medo de se expressar. Possa falar com uma menina ou com um garoto, ou na frente do público, ou no trabalho, numa entrevista de emprego, em qualquer lugar. Bem, eu só pausei porque eu queria arrumar a iluminação que eu tava me incomodando com ela. Mas enfim, o que eu tenho para dizer para você, não adianta você decorar técnicas de oratória, técnicas de comunicação, se dentro de você tem traumas, medos, insegurança. Isso sempre vai travar tudo. Você primeiro precisa se resolver com você mesmo. E a melhor forma de destravar é essa, entender de onde vem essa trava. Foi algo que te disseram? Foi um momento específico? Quando você começou a sentir esse medo de falar? É nesse ponto que tudo começa a mudar. Eu não tô dizendo que eu sou perfeito, tá? Eu ainda fico nervoso, rola aquele frio na barriga, mas hoje eu sei me comunicar. E isso já me coloca na frente de muita gente. Inclusive, eu tô aqui me comunicando com você para passar um conteúdo nesse vídeo. Porque as oportunidades vêm para quem consegue passar segurança na hora de comunicar. Comunicação é isso, segurança. Outra coisa, se você não gostasse da minha comunicação e se eu não estivesse me comunicando com você de uma forma que você se conectasse, você com certeza não estaria nesse vídeo ainda. Beleza, mas então como a gente melhora a água que sai desse cano, a qualidade da água que sai desse cano? Como que nós aumentamos a qualidade da nossa comunicação? Como nós fazemos para nos comunicarmos melhor? Para que as pessoas gostem de escutar o que você fala, para que as pessoas elas realmente se sintam atraídas pela sua comunicação. E hoje eu vou te passar 4 passos que mudaram a forma com que eu me comunicava com as pessoas. Primeiro ponto, clareza e intenção. Essa aqui parece muito simples, mas ela define tudo. A intenção com que você começa uma conversa define todo o rumo dela. Aquela vez com a menina no primeiro encontro, a minha intenção era ser validado, era conseguir a aprovação. Resultado, travei, fiquei nervoso, não consegui passar essa imagem, porque eu comecei a botar na minha própria cabeça uma intenção e uma clareza diferente do resultado que eu queria atingir. Basicamente, para que eu pudesse ser validado, eu precisava querer estar calmo, tranquilo e relaxado, sem pretensão nenhuma de ser validado, apenas deixar fluir. E naquele dia eu coloquei a pretensão de ser validado, de ser aprovado por aquela pessoa. Quando isso aconteceu, eu comecei a ficar nervoso, porque tudo que eu ia falar, eu pensava, será que eu tô fazendo certo? Tudo que eu ia fazer, eu pisava em ovos pra, será que ela vai gostar? Será que eu tô indo pro caminho que eu vou agradar ela? Ou eu não estou fazendo pra agradar ela? E aí eu fiquei tão pensativo em agradar que eu acabei não colocando o meu eu pra fora. E ela queria conhecer não a pessoa que agrada a ela, mas sim a pessoa que sou eu. Quem é aquele cara que ela tava conhecendo? Quem que era aquela pessoa que ela ia se conectar? Afinal, se você pensa em ter um futuro com uma pessoa, obviamente você quer conhecer a pessoa. Você não quer conhecer a máscara que ela tá criando pra agradar você. E tudo isso fez com que eu ficasse nervoso e passasse uma imagem que não era minha. Inclusive, a imagem que ela olhou pra mim naquela primeira vez e realmente viu eu no meio dos amigos, solto, leve, sendo eu mesmo. E no encontro ela viu alguém totalmente diferente. Então não conectou e foi um dos motivos dela simplesmente olhar e falar, bom, eu acho que não era esse cara que eu imaginava quando eu olhei aquele dia. O segundo ponto, leia mais. Ler transforma completamente o teu vocabulário, te abre margem para conhecimento, para novas palavras, para novas visões de mundo. São coisas que você não vive, mas nos livros alguém viveu e está contando a história. E você pode compartilhar, você pode adquirir conhecimento para você crescer na sua comunicação ou na sua conversa, para você ter mais roteiro, para você ter mais pautas para conversar. Eu sempre gostei de ler, principalmente na época que comecei a me aprofundar
aprofundar mais nessa parte de marketing e comunicação, autodesenvolvimento. Eu comecei a ler muito mais e isso me ajudou muito. Tanto que na época que eu comecei a falar melhor, foi na época que eu realmente comecei a ler. Antes eu me comunicava bem, mas minha fala era muito cheia de vícios, era muito cheia de palavras erradas e tudo isso pecava na minha comunicação, mesmo que eu tinha uma desenvoltura para conversar. E enfim, eu percebi que quanto mais eu lia, mais palavras novas eu aprendia, mais visões de mundo eu pegava para mim, mais histórias eu tinha para contar, mais roteiro eu tinha para conversar. Tudo isso me ajudou e você não precisa ler livros difíceis só para você aprender a falar. Inclusive eu tenho muita dificuldade na minha dicção, eu tenho que melhorar minha dicção cada dia, eu treino para fazer isso, e mesmo lendo muito. Por quê? Porque eu não leio só livros difíceis, apesar de ler alguns, tipo esse aqui, que 48 Leis do Poder, tem uma linguagem um pouco mais complexa, mas eu leio também os livros que vão transformar o meu eu do futuro, que vão me ajudar futuramente. Então, leia mais para aumentar o seu repertório, para aumentar as palavras que você conhece e as histórias que você tem para contar. E o ponto 3, cuide de você. Autoestima importa muito. A autoestima praticamente dita a tua autoconfiança. Quando você se sente bem com você mesmo, automaticamente você se sente mais confiante. Você exala isso para as pessoas. Eu lembro que quando eu comecei a me cuidar mais, cuidar do meu cabelo, da minha roupa, do meu corpo, comecei a treinar, correr, isso tudo mudou e mudou muito. Eu tinha uma comunicação, eu lembro que olhava pro espelho e encontrava muito defeito. Eu ficava olhando e pensando nos defeitos. E parece que isso atraía as pessoas, os olhares das pessoas para esses defeitos. E aí quando eu comecei a mudar isso, comecei a treinar, comecei a olhar o meu corpo, gostar dele, me vestir bem, me arrumar bem, arrumar meu cabelo, cuidar da minha barba, tudo isso foi moldando para que eu tivesse uma autoestima muito maior. E aí, cara, você não tem noção, eu tinha uma confiança absurda quando eu me sentia bem, que eu me vestia bem, eu tava com cabelo, barba alinhada, escovei os dentes, passei perfume, enfim, fui pra academia, tô com pump, nossa, caraca, eu saí assim, pô, tô muito bem. E isso atraía, isso realmente impacta, é como se fosse uma energia. A tua pisada, quando você pisa sem confiança, ela é nula, ela não existe. Agora, quando você pisa com confiança, tem autoestima e você aumenta a tua própria confiança, você pisa, parece que exala uma energia, assim. Em cada passo que você dá, as pessoas, cara, quem que é isso? Alguma coisa ele tem, porque realmente, o jeito que ele tá andando, o jeito que ele tá demonstrando, mas é porque a tua mente molda o teu corpo e o teu corpo molda as suas ações. Por isso, se sinta bem com você mesmo. Cuide de você. Quarto e último ponto, fale com a câmera. Grave vídeo. Não precisa ser para postar, você não precisa postar para que você melhore a sua fala, mas gravar vídeos, isso aqui é ouro. Quando eu comecei a gravar stories, gravar vídeos pro Instagram, Reels, comecei a fazer conteúdo aqui pro próprio YouTube, a minha fala ela melhorou 1000 vezes. Para falar em público, pegar o microfone e falar em frente às pessoas, melhorou, porque eu sabia falar, porque eu treinava em frente à câmera. Então, treinar em frente à câmera dá repertório para que quando você vá falar, você saiba como começar a falar, como improvisar, sem que você fique com aquele medo de falar. E aí isso ajuda demais. Então treine, pegue 10 minutinhos do seu dia e grave stories, grave um vídeo pro YouTube, pega no teu celular ou que nem eu na webcam e começa a fazer vídeos. Isso gera repertório para que você consiga organizar as suas ideias na cabeça quando você for falar. Isso gera uma facilidade de você contar histórias. Se você começa a contar a história como eu, de quando você era mais novo, ou enfim, para frente da câmera, você consegue organizar para que a história ela não fique gigantesca, ela crie mais emoção, impacte mais. E óbvio, estude sobre temas como storytelling, como contar histórias, como se comunicar melhor, como ter repertório para falar, como falar bem, como se comunicar bem. Tudo isso faz parte de você evoluir, mas para você evoluir, você precisa treinar. Então use a câmera que provavelmente você tem no seu celular, ou você tem uma outra câmera, uma câmera normal, uma webcam. Tudo isso ajuda. Faça e grave vídeos para você treinar a sua comunicação. E para finalizar esse último ponto, gravar vídeos treina a sua voz, treina o seu jeito de falar, treina a sua gesticulação, treina até os seus vícios de linguagem. Quando você grava, você consegue olhar quantas vezes você fala eu inclusive quando eu tô gravando vídeos e eu vou editar esses vídeos para postar aqui no YouTube, eu olho e vejo quantos tipo, né, isso tudo faz com que a sua comunicação ela fique cheia de ruídos. Então se você tá gravando vídeos, você consegue olhar e ver quanto ruído tem a tua comunicação, quantas coisas você acaba deixando e fazendo errado, sabe? Então grave vídeos para te ajudar. E é isso. Se você quer melhorar a sua comunicação, siga esses 4 pontos. Eu tenho certeza que isso vai melhorar muito mais o seu jeito, a sua confiança, e você vai estar na frente de quase 90% das pessoas da sua idade. Se você for um pouco mais velho, 25 anos para cima, talvez você esteja à frente de uns
60, 50, porque nessa idade as pessoas acabam meio que por obrigação e pressão se comunicar um pouco melhor, mas nem sempre elas estão treinadas. Então quanto mais você treina, mais à frente você está da sua idade. E se você tá travado, tímido, com medo de falar, se você ainda não tem essa desenvoltura, lembra que todo mundo começa assim. Eu comecei tímido, a pessoa que é mais influente aí que você conhece, ou o seu influencer famoso, fala em frente a câmeras, fala em frente a multidões, ele também começou tímido. A diferença tá em quem continua, mesmo com medo, mesmo com timidez, mesmo travado. Aquela pessoa que não desiste, ela pratica, melhora, aprende, enfrenta os seus próprios medos para evoluir. A sua voz, ela pode transformar a sua vida, pode abrir oportunidades, pode dar oportunidades, abrir portas, pode te conectar com pessoas que podem mudar sua história. Mas isso só acontece se você parar e esperar o momento perfeito, porque ele não existe. Não espera estar 100% confiante para começar a falar. Começa a falar do seu jeitinho, mesmo tímido, mesmo travado, você começa, porque é nesse processo começar tímido que você vai evoluir, você vai ganhar confiança. É no processo, não é de um dia para o outro, não é da noite pro dia, não vai acontecer uma mágica, um estalar de dedos, blum. Você do nada começa a falar bem e ganha confiança. Vai ter que falar, comunicar, vai ter que tentar conhecer pessoas para que você vá evoluindo pouquinho a pouquinho. E se esse vídeo fez sentido para você e você sente que agora está na hora de você evoluir sua comunicação, porque isso realmente vai impactar na sua vida, comenta aqui embaixo, solta a voz garoto ou garota, se você for garota, eu quero ver, porque só quem comentar é que chegou até o final do vídeo e para ajudar no engajamento para que você possa atingir mais pessoas. E também se você quer colocar algum relato, alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo também que eu estarei respondendo você, que eu quero saber quem está disposto a evoluir de verdade. E se você quer acompanhar mais dessa jornada e aprender mais conteúdo, se inscreve no canal, porque toda semana eu tô postando conteúdo aqui e eu tô num projeto de 111 dias. Inclusive hoje, no dia 4/6, é o dia 23 desse projeto, e eu tô a cada dia evoluindo mais, a cada dia aprendendo coisas novas, e eu vou continuar evoluindo e trazendo para vocês. Inclusive, eu senti a necessidade de trazer sobre networking, sobre comunicação, porque eu recebo muito relato de pessoas que elas são tímidas, elas têm travas, elas querem falar, elas querem se comunicar, mas elas têm vergonha, e elas não conseguem, e isso atrapalha a vida delas. Até pessoas que querem ter um negócio e querem achar parceiros para fazer negócio, para fazer networking, para crescer, mas não sabem o que falar, ficam presos no que falar e não sabem como falar, e aí travam e não geram essas oportunidades. Até numa entrevista de emprego, as pessoas travam porque tem medo, timidez, insegurança. Então eu achei necessário. Como eu sei que eu já estudei muito sobre comunicação, já li e tenho vários livros sobre esse tema, e é um tema que eu aplico todo dia na minha vida, e nesse projeto eu tô aplicando muito, tô conhecendo pessoas novas, estou evoluindo nessa parte também. Eu achei necessário esse insight, eu espero que tenha ajudado você. E é isso, um abraço e fui!